Esses pioneiros fazem parte da história do Poder Judiciário de Rondônia. Aprovados no primeiro concurso público para magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia, 35 jovens juízes, vindos de diferentes partes do Brasil, assumiram a missão de consolidar a justiça estadual nessas paragens do poente. Dentre esses desbravadores está o paulista Renato Martins Mimesse, que deu início à judicatura no interior do recém-instalado estado de Rondônia, vindo de Assis, em São Paulo. Aos 26 anos, chegou ao município de Cacoal, onde enfrentou grandes desafios. Na nova comarca, tudo era muito improvisado. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos em Cacoal no primeiro dia de trabalho. O fórum funcionava numa casa alugada. E quando nós chegamos lá, várias pessoas estavam lá nessa varanda. E eram os funcionários, né, que tinham sido contratados pelo tribunal para exercer os mais diversos cargos. Período complicado, a cidade já se apresentava pujante, mas para que tenha assim uma ideia, não existia asfalto em Cacoal. Umas poucas ruas que eram pavimentadas eram com bloquetes. Tinha sido um projeto lá de um daqueles prefeitos, né, nomeados, designados, que havia calçado uma parte da cidade. Hoje, a imponência do prédio que abriga o Fórum Desembargador Aldo Castanheira de Cacoal revela o legado dos pioneiros com o Renato Mimesse. Já em Porto Velho, atuou na 3ª Vara Cível e na Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas. Em 1992, se tornou desembargador aos 36 anos e, em pouco tempo, presidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. É uma pessoa, como magistrado, técnico, de uma inteligência incomum, tem um grande poder de argumentação e é extremamente afável, né, respeitoso. E tem uma capacidade incrível de se comunicar com todo tipo de pessoa. Mais do que trilhar um caminho inspirador para novos magistrados, Renato Mimesse fez de muitos deles amigos verdadeiros. Sempre acolheu todos que chegavam a ele, não é? Então eu mesmo sou um exemplo, eu fui o primeiro assessor dele, tive essa honra em 92. Ele não me conhecia, nunca tinha ouvido falar de mim. Pediu que um primo dele, no interior, que era professor universitário, indicasse um assessor para ele, e eu fui indicado, tive essa felicidade. E vim, sem o conhecer, sem nunca mesmo ter ouvido falar dele. E ele me tirou do hotel, levou para a casa dele, né? Ele e a Denise, que é uma pessoa absolutamente espetacular, merecia um vídeo só para ela. E me levaram para a casa deles, eu fiquei lá 30 dias até me organizar, encontrar um apartamento para morar e me mudar. Então, é um casal absolutamente espetacular e não foi só comigo isso. Era absolutamente impossível ir na casa do Renato, visitá-lo, sem encontrar lá alguém hospedado, alguém vindo de outro lugar do Brasil e se organizando para viver em Rondônia. Bom, o desembargador Renato acreditou num jovem, num garoto de 22 anos para vir aqui para Rondônia e trabalhar como seu assessor. E eu só fiquei em Rondônia devido a essa família maravilhosa que ele tem. A Denise e o Renatinho, as crianças na época, com 14 anos, eu tive aqui a família que eu tinha em São Paulo. O reconhecimento à dedicação de Renato Mimesse à justiça rendeu-lhe homenagens, inclusive de outro poder, o Legislativo, que lhe concedeu em 2019 o título de Cidadão Honorário de Rondônia. Antes disso, ele foi condecorado em nível municipal pela Câmara de Vereadores de Cacoal em 1985 e de Porto Velho em 2001. Dentre os pares, conquistou respeito e admiração. Falar do Renato é muito fácil. É como falar de um bom amigo, falar de um irmão, alguém que foi decisivo para a minha vinda para o estado de Rondônia. O Renato Mimesse tinha na sua casa o porto seguro dos assisenses no estado de Rondônia. Era aqui que todos que vinham de Rondônia procuravam a sua colocação, o seu primeiro emprego, e na casa do Renato sempre encontramos a porta aberta. Foi assim comigo, que primeiro vim para advogar, depois atraído pelo Renato para a magistratura, vim com ele somar no Poder Judiciário. Falar do Renato é falar de
solidariedade, falar de fraternidade, de lealdade com seus amigos, de um caráter exemplar, de alguém que venceu na magistratura e foi um marco na administração do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Tive o privilégio de auxiliá-lo nas suas gestões, tanto na Escola da Magistratura quanto na presidência do tribunal. Um sucesso sempre. Renato sempre enxergou à frente do seu tempo. Mas falar do Renato é falar da grande Assis. Nós que somos assisenses compreendemos os códigos da felicidade. Muitos que nos ouvem agora e nos veem agora não compreenderão esses códigos. Mas Renato sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do Chaleira, do Kibon City, do Flamingo, eu estou falando do Tênis Clube, do Buracão e das Jabuticabeiras do Buracão, do Piramboia, da Dona Pimpa, do Instituto de Educação, da Fanfarra do Dadão, do Carnaval no Recreativo, do Ringo Foto, do Alemão do Ringo Foto, do Bauru do Carlito, da Prudente de Moraes, do Seu Nazareno. Do pôr do sol na subida do DR, lá na Gaúcha, e de muitos outros códigos de felicidade que fizeram parte da nossa vida e da formação do caráter do Renato, possibilitando a ele que viesse para Rondônia junto com Denise e aqui formar essa família maravilhosa que ele tem. Renato, muito obrigado pela ajuda que você deu aos assisenses. Deus o guarde sempre. Seja muito feliz, meu irmão. Abraço. Depois de valiosa contribuição à Justiça de Rondônia, é tempo de olhar para frente e percorrer novos caminhos. Essa vida de qualidade que você vai ter agora, perto dos seus, compensa tudo. Aproveite, seja feliz, dá um beijo grande na Dê, no Renatinho, na Marina, em todos. Aproveite. Grande abraço. Te amo, cara. Olá, paizão. Pois é, chegou a hora aí de se despedir e merecidamente se aposentar. O caminho foi difícil e árduo até chegar onde você chegou. As renúncias foram muitas para desbravar o então desconhecido e novo estado de Rondônia. Mas a verdade é que ao longo de todos esses anos que você se dedicou à justiça, eu posso dizer com segurança que você sempre foi um exemplo de inspiração para muitas pessoas. Obrigado por você, obrigado pelo desafio, por aceitar esse desafio ao longo de todos esses anos, construindo e contribuindo, né, para o Estado. E tenho certeza que eu me orgulho muito de você, pai. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história, pelo exemplo que sempre deu de coragem, caráter, humildade e bondade. Tem uma frase muito linda que te descreve muito bem. Ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Para você, pai, que agora começa uma nova jornada, desejo toda a felicidade do mundo. Aproveite cada momento da sua aposentadoria, mais do que merecida. Seja feliz, se sinta orgulhoso e, principalmente, continue iluminando. Te amo muito.